Olá, hoje celebramos a terça-feira da quinta semana do Tempo Comum. Ajude o canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Acompanharemos agora o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 7, do versículo 1 ao 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe, deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é Corban, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os fariseus e os mestres da lei vieram questionar Jesus com uma questão direta e, aparentemente, simples. Por que os discípulos de Jesus não seguiam a tradição de lavar as mãos antes de comer? Isso, que pode parecer para nós meramente um problema relacionado a costumes higiênicos, era na verdade uma questão profundamente religiosa e cultural. Para eles, a lavagem das mãos era parte de uma profunda tradição dos antigos, uma forma de manter a pureza ritual. Mas Jesus, como sempre, vai direto ao coração do problema. Ele não só responde, como também nos oferece uma lição valiosa sobre o que realmente importa quando falamos de religião e espiritualidade. Jesus cita o profeta Isaías, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Ele tinha razão ao destacar a hipocrisia daqueles que se preocupam com os rituais externos, mas esquecem o que Deus realmente quer: um coração sincero e fiel, não apenas aparências. Os fariseus estavam tão envolvidos na repetição das tradições humanas que, segundo Jesus, acabavam por reduzir a força dos mandamentos divinos. Aqui, temos uma crítica expressa sobre a inversão de valores, onde as tradições humanas passaram a receber mais importância do que a própria lei de Deus. Jesus usa o exemplo do Corban para ilustrar isso. Na tradição deles, Corban era uma forma de dedicar algo a Deus, mas muitos usavam essa oferta como desculpa para não ajudar seus próprios pais, o que de fato contradiz o mandamento: honra teu pai e tua mãe. Esta prática foi criticada por Jesus porque ia contra a essência da lei, que é centrada no amor e no respeito. Santos da Igreja, como São Beda e São Teofilacto, exploraram profundamente essa reflexão. Eles sublinham que a preocupação dos fariseus com a pureza exterior e rituais,
que poderia ser vista na lavagem das mãos e na purificação de objetos do dia a dia, é meramente superficial. Estes rituais não tocavam os níveis mais profundos da espiritualidade humana, que verdadeiramente buscam a pureza do coração e a justiça diante de Deus. O que Deus realmente espera de nós é um coração limpo e uma sincera busca por justiça e amor. Esses santos comentaram de como, vendo tudo isso, os fariseus tramaram seu caminho de poder espiritual e autoridade social, enquanto simultaneamente negligenciavam os mandamentos reais e essenciais dados por Deus. Isto não nos remete apenas a uma crítica de práticas religiosas da época de Jesus, mas também a um alerta para nós hoje sobre o perigo de valorizar em demasia tradições e ritos que podem, por vezes, encobrir o verdadeiro espírito da lei divina. Eles também notam o perigo de tornar a tradição em uma justificativa para comportamentos que, na realidade, estão distantes da mensagem de Deus. Vários ensinamentos de São Teofilacto apresentam o Corban como um tipo de manipulação religiosa, onde as pessoas justificavam suas falhas e desobediências aos mandamentos sob o manto de piedade. Nesta reflexão, não podemos deixar de considerar o que os papas contemporâneos nos ensinaram. São João Paulo II, em suas homilias e encíclicas, frequentemente nos chamou a viver uma fé autêntica que transforma a vida, indo além das meras formalidades religiosas. Ele nos exortou a não apenas escutar a palavra de Deus, mas a traduzi-la em ações concretas de amor e justiça. Papa Bento XVI, por outro lado, realçou a importância de uma liturgia viva, que toca o coração e muda a vida do fiel, insistindo que as práticas religiosas devem nos levar a uma comunhão sincera com Deus e não apenas a um cumprimento externo de normas. Ele nos chamou a sermos vigilantes para não nos perdermos nos formalismos. E finalmente o Papa Francisco, que constantemente nos convida a viver a espiritualidade da autêntica caridade, lembra-nos que o cuidado com os marginais, com os necessitados, com os nossos familiares próximos, especialmente nos momentos de crise, é o que verdadeiramente reflete a nossa fé cristã. Seu chamado à Igreja em Saída nos desafia a romper com as tradições que nos mantêm confortáveis, mas inativos, para abraçar o mundo com o amor e misericórdia demonstrados por Cristo. Assim, a explicação dessa passagem de Marcos não apenas aponta questões da época de Jesus, mas nos exorta a uma autoanálise crítica sobre nossas próprias práticas religiosas hoje. Que possamos verdadeiramente buscar um coração puro, sem hipocrisia, e que busque sempre, nos ensinos de Jesus e de sua Igreja, a verdadeira essência da nossa fé. Até amanhã!